Bom dia, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre políticas ambientais e as estratégias de conservação. O nosso grupo ele é composto por mim, João Pedro de Paula Silva, a Fernanda, o Guilherme dos Reis, a Isabelle, o Tobias e a Gabriele. O nosso trabalho ele vai abordar as políticas ambientais e as estratégias de conservação, analisando como governos, ONGs setores privados eles vão enfrentar desafios como mudanças climáticas e a perda de biodiversidade. Nós buscamos compreender como essas iniciativas contribuem para equilibrar o desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade ambiental. A conservação ambiental refere-se à proteção, à gestão e à preservação dos recursos naturais, ecossistemas e biodiversidade para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental a longo prazo. Isso envolve a adoção de práticas que minimizam impactos negativos no meio ambiente e que promovam o uso responsável desses recursos naturais. Como as políticas ambientais globais funcionam? Bem, elas envolvem acordos e tratados internacionais entre países para abordar questões ambientais. Alguns exemplos seriam a Convenção sobre a Mudança do Clima da ONU, em que vários países deles definem metas para reduzir as emissões. E também organizações como a ONU e a União Europeia, elas desempenham papéis na coordenação e também na implementação de políticas ambientais globais. Agora, os desafios estão muitas vezes na cooperação internacional para enfrentar essas questões que elas transcendem fronteiras nacionais. O papel das comunidades na preservação ambiental é nada mais, nada menos do que a educação ambiental. No caso, você está estudando melhor sobre os prejuízos que você pode estar levando se você não preservar, no caso, né? Também você está conversando com as pessoas e tendo um grupo para poder ter a vigilância ambiental. No caso, você está avisando as pessoas de tal pessoa jogou lixo ali, isso está errado, e ir lá e dar uma advertência nessa pessoa. Quais incentivos econômicos promovem a conservação da biodiversidade? Nós temos vários, que entre eles estão o pagamento por serviços ambientais, o ecoturismo responsável, as certificações sustentáveis e também subsídios para práticas agrícolas e florestais sustentáveis. Esses são alguns mecanismos que eles visam equilibrar o desenvolvimento econômico também com a preservação natural. Alguns exemplos de tecnologias inovadoras que podem estar ajudando a gente na preservação ambiental, no caso, é o que a gente já conhece, que é um exemplo, né? Que são as energias solares ou hidrelétricas. Também tem outros exemplos, mas esses são os mais conhecidos. E também tem o drone vigilante, que no caso é para as pessoas que não podem entrar em lugares muito preservados, mas eles estão vigiando por cima para ver se está tudo certo, como deveria estar no caso, né? E também outro exemplo de preservação ambiental, né, no caso da tecnologia, seria a máquina 3D, que pode ser feita, os filamentos para ela, né, a recarga dela, pode ser feita com filamentos de garrafa PET, que no caso você corta a garrafa PET, faz fiozinhos e tem todo um processo por trás. E pode estar sendo usado para recarregar e fazer os objetos 3D. Qual o papel das ONGs na conservação e como elas operam? As organizações não governamentais, elas desempenham um papel crucial na conservação por meio de diversas atividades, como a advocacia, educação ambiental, a pesquisa, gestão de áreas protegidas e projetos de desenvolvimento sustentáveis. Elas operam de maneiras variadas, incluindo a captação de recursos por meio de doações e parcerias, o engajamento da comunidade local e também na implementação de programas de conservação. E muitas das vezes ela atua em parceria com o governo, empresas e outras entidades ali que promovem a conservação e o desenvolvimento sustentável. Elas também desempenham um papel fundamental na conscientização e na implementação de práticas sustentáveis, que contribuem significativamente para a proteção do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável e como ele está relacionado com a conservação? Bom, ele é um modelo que visa harmonizar o crescimento econômico com a conservação ambiental e também com a preocupação social, sem comprometer com a capacidade de atender também às necessidades das gerações futuras.
Esse modelo ele sugere a redução do uso de matérias-primas e dos produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem, além de promover a interdependência entre a economia, o meio ambiente e a sociedade. E para ser alcançado, ele depende do planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais eles são finitos. E também para alcançar esse desenvolvimento sustentável é necessário repensar os hábitos de consumo, também focar na qualidade em vez da quantidade, e além de adotar os mecanismos de mitigação e compensação. Ele também está relacionado com a ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é um conjunto de 17 objetivos que foram estabelecidos pela ONU em 2015, com o objetivo de promover a sustentabilidade até o ano de 2030. Ela é importante para promover a harmonia e o crescimento econômico e a conservação ambiental e também a preocupação social, e para garantir ali o futuro sustentável para as próximas gerações. E ao se alinhar com a ODS, o desenvolvimento sustentável, ele entrega uma abordagem mais holística e também que visa ali humanizar a sociedade e a economia e o meio ambiente de maneira mais equilibrativa e duradoura. Bom, a implementação de políticas de conservação enfrenta uma série de desafios jurídicos, como por exemplo, conflitos de interesse que emergem quando a preservação ambiental entra em choque com atividades econômicas. Outro exemplo seria a fiscalização limitada e aplicação inconsistente da lei que comprometem a eficácia das medidas de conservação. Questões de propriedade e uso de terras frequentemente desencadeiam disputas legais, enquanto a participação comunitária demanda um equilíbrio delicado entre direitos locais e a necessidade de conservação. Como as cidades podem contribuir para a resiliência ambiental? Planejamento urbano sustentável, zonas verdes, que é a integração de áreas verdes nas cidades para promover a biodiversidade e absorver o CO2. A infraestrutura verde, que é o desenvolvimento de espaços urbanos, que incorpora elementos naturais para reduzir impactos ambientais. A eficiência energética, que nada mais é que a redução de emissões, que são transportes sustentáveis, investimento em transporte público, ciclovias e mobilidade elétrica, a eficiência energética, que é o incentivo de edifícios verdes, e tecnologias que reduzem o consumo de energia. Qual o papel das ONGs na conservação ambiental? Bom, as ONGs elas também são conhecidas como organizações não governamentais e elas vão atuar como entidades independentes na promoção da preservação da biodiversidade, da natureza e da sustentabilidade. Bom, elas vão ter uma atuação diversificada, incluindo advocacia para conscientização pública sobre questões ambientais, implementação de projetos práticos no campo, como, por exemplo, reflorestamento e preservação de habitats. Elas vão fazer pesquisas científicas para embasar estratégias de conservação e também vai estabelecer parcerias com outras ONGs, empresas e outros governos para implementação de programas educacionais e entre outros para promover a conscientização. Em conjunto, essas atividades elas vão visar equilibrar o desenvolvimento humano com a preservação ambiental de forma integrada e eficaz. Bom, dessa forma nós podemos concluir que a elaboração e execução de políticas públicas dedicadas à conservação ambiental, elas vão ter um papel crucial não só na salvaguarda da biodiversidade e do patrimônio ambiental, mas também na mitigação de impactos socioeconômicos adversos e na construção de uma comunidade mais consciente e engajada com a sustentabilidade. Essas estratégias não apenas asseguram a integridade do ecossistema local, mas elas também contribuem para a qualidade de vida das gerações presentes e futuras, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento responsável e harmonioso.